Olá e bem-vindos ao canal Oráculo do Mundo. Hoje trazemos um tema sugerido pela nossa inscrita Lívia Dias, a Era Medieval. Nesse período, reis, rainhas, príncipes, princesas e seus súditos viveram em um mundo repleto de castelos, batalhas e intrigas. Agradecemos a Lívia por ter nos dado essa ideia maravilhosa e estamos ansiosos para compartilhar com vocês tudo o que aprendemos sobre esse período tão importante da história. Introdução. A Era Medieval começou no século V e durou até o século XV, sendo um período de grande transformação para a Europa. No início do período, o Império Romano do Ocidente estava em declínio e a Europa estava sendo invadida por tribos bárbaras. Com a queda de Roma, os reinos germânicos foram formados, e muitos deles se tornaram importantes países da Europa, como França, Inglaterra e Alemanha. A Igreja Católica também teve um papel fundamental durante a Era Medieval, influenciando a vida política, social e cultural da Europa. A religião era a base de toda a vida e pensamento da época e era considerada a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. Desenvolvimento. Os reis e rainhas governavam seus reinos com a ajuda de seus conselheiros e nobres, que formavam a corte real. Eles eram responsáveis por garantir a paz e a justiça em seus territórios, além de protegê-los de invasões estrangeiras. Os príncipes e princesas eram educados em assuntos de Estado, artes e ciências, para que pudessem assumir o trono com habilidade e sabedoria. Eles também eram frequentemente usados como moeda de troca em casamentos políticos para selar alianças entre reinos. Os camponeses ou súditos eram a maioria da população e trabalhavam em fazendas e terras pertencentes aos senhores feudais. Eles eram responsáveis por cultivar a terra, criar animais e pagar impostos em troca da proteção dos senhores. O período medieval também foi marcado por guerras e batalhas, onde os exércitos lutavam usando espadas, lanças e arcos. As batalhas eram frequentes e muitas vezes fatais, e era comum que os prisioneiros fossem mantidos em masmorras escuras e úmidas. No final do período medieval, a Europa passou por uma série de transformações importantes. O Renascimento trouxe novas ideias e um interesse renovado pela arte e ciência. A Reforma Protestante abalou a influência da Igreja Católica e levou ao surgimento de novas denominações religiosas. Conclusão. A Era Medieval foi um período de grande mudança e evolução para a Europa. O período viu o surgimento de reinos poderosos, a ascensão da Igreja Católica e uma sociedade hierárquica que favorecia a nobreza e a realeza. O fim do período foi marcado por um interesse renovado pela arte, ciência e conhecimento, que iria moldar a Europa nos séculos seguintes. Agradecemos mais uma vez a Lívia Dias pela sugestão do tema, e esperamos que tenham gostado desse passeio pela Era Medieval. Obrigado por assistir ao Oráculo do Mundo.